Certo, agora, meus queridos, vamos fazer aquele programa que é muito famoso aqui no podcast. Diria mais famoso que o próprio quadro principal. Agora é hora do Papo de Bar. Enfim, dessa vez tivemos recomendações muito interessantes e acho que vocês vão curtir. Vai lá, Lady, manda a introdução. O próximo quadro será Papo de Bar. Ok, minha primeira recomendação da noite vai ser uma coisa que eu assisti porque eu recentemente estou fazendo uma sessão de cinema com nossos queridos amigos aqui do Flipper de Porão e da Rádio Galáxia. A gente está assistindo sempre Lupin, né, Lupin the First, este que é um personagem de uma obra oriental muito popular, né, que por muita felicidade começou a fazer bastante sucesso hoje em dia. Ele não fazia muito sucesso no Ocidente, e agora começou a fazer, o que é bastante animado. Porém, eu não vou falar de Lupin the First hoje não. Vou falar de um outro Lupin. Recentemente, a Netflix, talvez seja por isso que começou a fazer sucesso esse nome, lançado uma série chamada Lupin, sem nada, é literalmente só Lupin, que conta a história de um personagem que se inspira em Arsène Lupin. Como isso funciona? Bem, vamos dar iniciação aqui a esta recomendação. É esse Lupin que você vai recomendar? É esse Lupin! Ah, tá, nossa, eu tava achando, nossa, que esquisito, ele não mandou o trailer, o 3D bonito, sim, animação bonita, o de game, cadê o Goemon, que é isso? Não, Lupin. Ah, cucuiê, pegadinha do malandro! Você não precisa de Lupin, nós estamos Lupin em casa. Lupin em casa. Lupin em casa. A série, ela é um thriller, né? Uma série de mistérios, investigações, com vários quebra-cabeças, e passando assim na visão de um personagem que é mais inteligente que os outros, e tá sempre dando golpes para poder passar por cima das outras pessoas. E a série foi criada e produzida por George Cay e François Ozon, sendo lançada pela Netflix, 8 de janeiro de 2021, ou seja, série aí que acabou de sair do forno, para quem curte, tendo mais ou menos aí uns 10 episódios para você já começar a assistir logo de cara, sendo só a primeira parte, vai ter a segunda parte em breve. Milhares isso aí, né? Primeira parte, the first, não. Mas enfim, e a série ela é protagonizada pelo Omar Sy, que é um ator francês que já fez muitos filmes assim renomados. Ele é um ator assim que eu gosto, inclusive eu fui assistir a série porque eu gosto desse ator. Ele já participou de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, fez Transformers, ele também chegou a fazer um filme com Bradley Cooper, que ele administra um restaurante. Então, tipo assim, ele é um cara que já fez bastantes filmes muito legais, filmes que eu gosto bastante, sabe? Então, ele é um ator de bastante renome, vamos dizer assim. Então, a série é protagonizada por ele, e ele faz o papel de Arsène Diop. E, inclusive, eu acho muito engraçado, por causa que o nome do protagonista é Arsène, e a história é baseada em Arsène Lupin. Eu fiquei, Arsène, eu falei, eu vi o que vocês estão fazendo aí, seus filhos da puta. E esse personagem, basicamente, o Arsène, que é o personagem principal, ele é um personagem que ele é muito fã do grande maestro, que é Arsène Lupin. Quem é Arsène Lupin, pra quem não conhece? Arsène Lupin, ele é um personagem de literatura francesa, criado por Maurice Leblanc, que é um cara que, basicamente, fez uma história de, vamos dizer, de um criminoso gentil, um ladrão gentil. Arsène Lupin é conhecido como o ladrão gentil. O que é um ladrão gentil? Ele era um ladrão, mas ao mesmo tempo praticava boas ações, vamos dizer assim. Ele era um ladrão educado, ele era um gentleman, vamos dizer assim, quando cometia crimes. Então, ele passava aquela vibe de, caraca, esse cara é um criminoso, mas, porra, ele tem um carisma, sabe? Pra galera aí que acompanha Boku no Hero e curte um certo personagem, ele lembra bastante ao Gentle Criminal do Boku no Hero. Ele tem essa vibe de ele ser um ladrão, ao mesmo tempo não é ladrão, tem uma parada meio Robin Hood, assim, se você analisar. Então, o Arsène Lupin é esse personagem. E o Arsène, né, eu vou passar a chamar ele de Diop para poder não confundir os nomes. O Diop, ele é muito fã desse personagem e ele começa a usar esse personagem para crimes
que ele faz na vida dele. Mas vamos entender um pouco sobre quem é esse personagem. Quem é Arsène Diop? A história passa da seguinte forma. O Arsène, ele era filho de um chofer, de um cara muito rico da França. E esse cara rico, ele era meio babaca. Ele era tipo um ricão babaca que tratava mal os empregados. Na verdade, tratava mal todo mundo. Ele é um escroto, basicamente. Ele é um ricão escroto. E o pai do Diop, ele trabalhava para esse cara como chofer, como empregado, faz tudo. E a esposa do Ricasso gostava, né? Gostava do pai do Diop, né? Gostava no sentido de, tipo, pô, você é um cara legal, valeu, é isso aí, sabe? Então ela tratava ele bem, diferente do marido que era um pau no cu. E um dia, o pai do Arsène estava limpando a biblioteca desse ricaço e ele estava lendo um livro dessa biblioteca, por interesse. E o ricaço, tipo, xingou, tipo, eu não te pago pra ler, vai trabalhar, filha da puta, sabe? E aí, então, a esposa se sentiu culpada, se sentiu mal, né? Se sentiu triste por isso e falou, você quer levar esses livros pro seu filho? Talvez ele goste. Aí, então, o livro era o livro de quem? De Arsène Lupin. E aí, então, o pai do Arsène dá esse livro pra ele. Ele começa a ler e fica apaixonado pelo personagem. Tipo, caraca, ele é um cara incrível. Tipo, porra. Tipo, ele começa a gostar do personagem. E o pai dele sempre falava pra ele, tipo, filho, a coisa mais importante na vida não é você ser rico, não é você ter poder, é você ser um cavaleiro, sabe? Você ser um cavaleiro, no caso de LH. Não um cavaleiro de armadura, mas um cavaleiro, tipo, gentleman, um homem de respeito, que tem corte, que tem respeito, sabe? Ele sempre falava isso pro filho, só que aconteceu a seguinte coisa. E uma noite, da polícia, da merda, e o ricaço acusa o pai do Arsène, acusa o pai do Diop de ter roubado um colar muito importante para aquela família. E, tipo, ele é acusado de roubar esse colar. E então já tem aquela parada, né, que o pai, que ele é uma pessoa negra, né, então, como eu posso dizer, racismo é uma parada complicada. Então, por ele ser negro e por ele ser um cara de, ser uma pessoa humilde, né, não ser uma pessoa de muito dinheiro, o ricaço acusa ele, tipo, não, ele que roubou, esse cara roubou meu colar, policiais prendam ele. E o cara, ele é preso sem ter roubado o colar, ele é preso sem ter feito nenhum crime. E com isso, o Diop fica muito triste, né? Ele fica tipo, porra, meu pai foi incriminado injustamente. E como o Diop não tinha uma mãe, o único membro familiar dele era o pai, ele é levado para um orfanato. E depois de um tempo, a gente descobre que o pai do Diop comete suicídio na prisão. E aí o Diop realmente vai parar no orfanato sem ter a menor chance de ter a família dele de volta. Passa-se um tempo no futuro, o rapaz cresce, casa, tem uma esposa e tudo mais. Só que ele ainda sente muita raiva daquela família. Porque aquela família tirou o pai dele, aquela família matou o pai dele. E inspirado no Arsène Lupin, ele começa a estudar os grandes feitos de Arsène Lupin. Ele começa a estudar como que ele fazia aqueles assaltos, como ele cometia aqueles delitos. E o Diop vira um dos melhores ladrões da França. Começou batendo carteira, aí depois ele começou a enganar ricaços. Ele começou a ficar muito bom em golpes, até chegar no nível de conseguir reprisar 100% igual os crimes de Arsène Lupin. Toda vez que ele queria roubar alguma coisa, ele lia o livro do Arsène e conseguia replicar aquele roubo condizente ao que ele queria roubar. Vou dar um exemplo. Tipo, o primeiro roubo dele, ele vai roubar o colar dessa família, porque basicamente, depois de anos, o colar foi encontrado, né? Ninguém sabe como, mas o colar foi encontrado, e eles vão fazer uma exposição no Museu do Louvre, pra tipo, olha só, o colar foi encontrado. E o primeiro roubo do Diop eu vou roubar esse colar, só pra de filha da putice. E aí então meio que ele faz um planejamento pra roubar esse colar, e quando você vai olhar o livro, o planejamento que ele fez para roubar esse colar é o mesmo planejamento que o personagem Arsène Lupin fez para roubar outra coisa no livro. Ou seja, ele usava as estratégias do Arsène para roubar coisas na vida real. E então você vai percebendo que a história
é uma história de vingança. Que você vai percebendo na história que o Diop vai estudando desde pequeno meios para conseguir se vingar daquela família. E ele rouba o colar com a intenção de usar esse colar para conseguir se aproximar da família que ferrou o pai dele. E ele quer buscar meios de inocentar o pai dele, provar que o pai dele era inocente e incriminar a família dos ricaços para poder se vingar da morte de seu pai. E é uma série bem interessante, é uma trama bem interessante, porque ele mexe com os mistérios, uma investigação muito complexa, tipo, o Lupin descobre que, na verdade, o colar foi tudo um golpe daquela família para poder chamar atenção de marketing. Ele descobre que essa família está metida em outras corrupções no meio do mercado, tipo, o ricaço estava metido em tráfico de armas, essa família, tipo, já estava metida em bastante cagadas, assim, bastante incriminações ilegais. Aí o Diop, ele se mete com uma repórter que tentou revelar que essa família não presta, só que essa família ferrou com essa repórter, aí então os dois juntos trabalham para tentar mostrar que essa família é tudo uma fachada. Então você descobre que o policial que prendeu o Lupin estava no meio desse esquema, e aí então, tipo, rola todo um enrolar para descobrir, não, você fez isso, não, eu não fiz nada. Então, basicamente, essa é a série. Uma coisa que eu quis dizer é que o diretor dessa série é o cara que fez Truque de Mestre. Vocês que gostam de Truque de Mestre já sabem que a trama é bem desenvolvida, é bem estruturada, os plots são muito bem encaixados na série. E uma coisa que eu gosto dessa série é as formas que eles organizam a trama. Por causa que ele não é só um personagem que quer vingança. Ele não quer só se vingar, ele quer se vingar. Mas ao mesmo tempo que a gente tá vendo a parte dele que tá se vingando daquela família, também tem a parte dele que ele é um pai. Ele é um pai, o filho dele tá, eu acho que com 14 anos. Ele tá, tipo, tentando melhorar o relacionamento com a esposa, por causa que a esposa, tipo, ele é divorciado. Por causa dele ser tão aficionado em se vingar daquela família e de cometer golpes, a esposa não aguentava mais viver com ele, então eles acabaram se divorciando. Então ele tenta, ao mesmo tempo que ele tenta se vingar, ele tenta se rejuntar da esposa, melhorar o relacionamento dele que ele tem com o filho, sabe? Então eu gosto disso, que não é só uma história de vingança. Também é uma história dele tentando ser um bom pai, dele tentando ser um pai melhor para o seu filho, dele tentando ser um marido melhor para a sua esposa, sabe? Então, é bastante interessante. E enquanto a gente vê o lado dele, a gente também vê o lado da polícia tentando descobrir quem é esse cara. Tipo, enquanto a polícia tá tentando descobrir quem é o cara, tem um policial ali no meio que é tipo, mano, velho, vocês não vão acreditar. É o Lupin. E tá todo mundo tipo, por que Lupin, mano? Tipo, no trailer fala, tipo, o que vem agora? D'Artagnan e os Três Porquinhos, sabe? Tipo, o cara aficionado, tipo, mano, esse cara é o Lupin, é o Lupin, é o Lupin. E aí tá tipo, mano, não viaja, mano, sabe? Então ele tentando provar que o Lupin existe, enquanto a polícia não acreditando e tentando procurar outra investigação. A gente também vê a filha do Ricasso, que a filha do Ricasso era apaixonada pelo Diop, ela era apaixonada pelo protagonista. Então, tipo, ao mesmo tempo que ela quer proteger o pai, ela tá tendendo a cair do lado do Diop de querer ajudar ele, sabe? Então, tipo, a gente vê... a série não põe em foco só o protagonista. Você vê o ponto de vista de todos os personagens da série, o que é bastante interessante. E uma coisa também importante, que é bom frisar, é tipo, uma coisa que eu gosto é que o protagonista, ele não é 100% 100% foda. Geralmente quando você vê essa série, você espera que o protagonista, tipo, não, ele sempre vai se dar um jeito de se virar. Mas não. Nessa série, tipo, ele é foda, ele quase nunca erra. Mas tem momentos que ele também se dá mal, sabe? Tipo, tem uma hora, por exemplo, na série que ele sequestra um cara. Então, tipo, ele começa a interrogar esse cara. E isso que ele interroga esse cara, ele meio que, tipo, ele perde o controle e ele fala, tipo, o que você fez com meu pai? Sabe? Tipo, e aí eu revelei que sou eu. Puta merda, o que eu faço? Sabe? Tipo, tem hora que ele comete essa cagada. Tipo, tem uma hora que ele também, ele comete os seus erros também. Ele não é 100% foda. Assim, tem uns momentos meio absurdos, tá? Não vou mentir, por exemplo, tem uma hora que ele entra na cadeia e tipo, ele precisa entrar na cadeia para poder conseguir informação de um cara que tá lá. Então ele entra na cadeia, e quando ele entra na cadeia, ele descobre que esse cara tá na ala de hospital do lugar. Então ele tem a seguinte ideia, tipo, ele se mete numa briga do lugar, e ele pensa, e se eu arrumar briga com esse cara e ele me esfaquear pra eu poder passar a noite na enfermaria? Tipo, caralho, mano! Tipo, o quão errado esse plano podia dar, entendeu? Então... Acerta o lugar errado. You alright, man?
Tipo, ele é esfaqueado e vai parar na enfermaria. O plano dá certo. Mas, tipo, em quantos níveis de errado isso podia terminar, sabe? Mas, tipo, tirando isso, eu acho a série muito boa. Eu acho ela bem preparada, vamos dizer assim. Ela manda bem. É o que eu gosto de chamar o engolível. É o negócio que você consegue engolir. Você consegue engolir. Frente da minha próxima recomendação, essa aqui não tem coisas tão absurdas que você consegue aceitar as absurdidades de Lupin. Sou agente de limpeza no Louvre. As obras de arte que eu limpo valem milhões. Uma fundação vai leiloar um colar que pertenceu a Maria Antonieta. Vamos roubar o colar. Vou entrar como faxineiro e sair milionários. Alguma pergunta? Enquanto arriscamos o pescoço, o que vai fazer? Eu vou comprar o colar. Mas, bom, a minha recomendação de hoje, a primeira, eu ando jogando muito, eu entrei em live de vez em quando jogando esse jogo, porque só assim pra jogar esse jogo antigo, porque é um jogo que me dá raiva, muita raiva. Eu quero recomendar o jogo que antigamente o pessoal falava que era o garotinho que atirava limões com a mão. Você está falando dele. Mega Man! O bombardeiro azul! Mega Man clássico, de NES, de Nintendinho, aquela coisinha maravilhosa, 8 bits. Ai, meu Deus. Graça. Mas bom, pra quem não conhece a saga clássica, porque tem muita gente que começou pelo Mega Man 8, se não me engano, que é de PlayStation 1 e de GameCube, eu acho que tem pra GameCube. E depois... Mega Man X mesmo, né? Foi pra saga X depois, ou para as outras sagas que são mais comuns. Eu fui além. Eu comecei no Mega Man X3. Eu não sigo a ordem cronológica nessa porra. Ninguém segue a ordem cronológica de Mega Man X. As pessoas só jogam e vai. Mega Man X é uma putaria, mas vamos lá. O clássico. O que é Mega Man clássico? É a origem do nosso querido Bombardeiro Azul, que ele não é o X de Mega Man X. O X de Mega Man X é outro robô, é outro personagem. Meio confusinho, mas Mega Man clássico, explicando a história, porque o jogo ele tem história. Tem, mas onde está a história? Na caixa do seu jogo. Como que você vai conseguir a caixa de um jogo de Nintendinho hoje em dia? Só comprando a Legacy Edition, né, de Mega Man, que tá na Steam. Tem Steam, tem no PS4, tem em várias plataformas. A história é bem simples até, é aquele famoso bem versus o mal. A gente tem o Mega Man, que ele foi um robô criado pelo Dr. Light, que ele, junto com a irmã dele, Ro, era só pra ajudar no laboratório, limpar e tal. E daí a gente tem o Dr. Willy. O Dr. Willy, ele era um companheiro do Dr. Light. E os dois trabalhavam junto. Só que o Willy queria usar esses robôs para o mal, ele queria usar para dominar o mundo. E o Light não queria isso. Daí teve aquilo de briguinha, o Wiley fugiu, ele roubou os robôs do Light e fez eles ficarem do mal, assim. E para lutar contra esse robô, o Dr. Light transformou o filho dele, entre aspas, né, que ele chamava o Mega Man de filho, que era o Rock, e no Bombardeiro Azul. Ele literalmente botou um canhão no braço do filho dele e falou, vai lá matar os seus irmãos. Agora você insere a piada necessária aqui de que o Dr. Light tem 2 filhos agora, que é o Rock and Roll! Pra quem nunca pegou isso, é algo muito idiota que dificilmente você ia não pegar. Rock e roll é por piada de rock and roll. Tanto que em japonês é Rockman. E o Protoman, né? O Protoman se não me engano, alguma coisa envolvendo guitarra, que é em japonês, que é bass. Protoman em japonês ele se chama Blues. Blues, isso. Essa contraparte com outro estilo musical. Só que daí em inglês eles botaram Protoman, não sei, mas ok. Protoman é o primeiro robô criado pelo Dr. Light, então ele é o primeiro protótipo. Mas, no base é isso. Sou chato demais, né? Foi mal. De boa. Mega Man clássico, ele, na gameplay, assim, ele segue você escolher dos níveis que você quer ir. Por exemplo, o Mega Man 1 tem o Cutman, o Gutsman, o Fireman e o Wiseman. 4 não, são 6. Nossa, eu sou muito chato, né? Puta. Eu tô me divertindo. O Gutsman, o Cutman, o Wiseman, o Fireman, o Bombman e quem e o Elecman, melhor robô de todos. Isso aí, nossa. Mas bom, Mega Man 1 clássico é isso. Você vai lá, luta contra esses Robot Masters e chega até o Dr. Willy vence o jogo. Mas eles começam a botar mais histórias nesse jogo. E isso que é legal no Mega Man clássico. Porque como é aqueles básicos de Nintendinho, eles não podiam botar muita coisa no cartucho. Senão,
cartucho ia explodir na sua mão, né, praticamente. Então, se você quer a história, pega o Legacy ou só pesquisa sobre a história do clássico e joga. Porque, sinceramente, eu acho que é importante você sentir, sabe, o que a pessoa sentiu quando ela jogou pela primeira vez. Eu nunca joguei o clássico. O meu Mega Man clássico que eu joguei foi o Mega Man 8 de PlayStation 1. Foi o meu primeiro toque em Mega Man, sabe? A primeira vez que eu toquei num jogo de Mega Man. Eu nunca toquei na saga clássica depois disso. Então, o Nintendinho a gente tem que lixar um pouco, mas é aquele lixamento de tipo... É um jogo antigo, você tem que lembrar que é um jogo antigo. Então tem esse negócio de problemas da época. Mas... Mega Man clássico eu recomendo jogar. Tentem não ficarem tão putos, porque o jogo ele é meio difícil, ele é meio chatinho. Se você quer jogar a saga inteira clássica, eu recomendo comprar o jogo na Steam ou em qualquer outra plataforma que você tenha, que se não me engano tem para quase todas as plataformas, porque a partir de Mega Man 9 começa a putaria, porque começa a ir pro Nintendo Wii. E é aquilo, se você não tem o Nintendo Wii e você vai baixar um emulador de Nintendo Wii, é uma putaria desgraçada, porque é chato a porra uma aquilo lá. Não tente, não funciona, eu já fiz. Rádio Galáxia não aprova pirataria, exceto se for com a EA. Então eu recomendo que joguem o clássico e tudo mais. E a gente hateia, mas a gente hateia com amor. A gente hateia com amor. A gente adora o jogo. Só que, muito difícil, mas a gente hateia. É aquele negócio, a gente tem que hatear um pouquinho pro pessoal chegar sem muita expectativa. Não, a gente não tá hateando. A gente tá falando, ok, você vai se irritar, Sim. O jogo vai te foder, o jogo é mal otimizado, porque é um jogo, tipo, um dos primeiros jogos criados no mundo inteiro. É de 87, por aí, tipo, porra. Mas bom, isso é Mega Man clássico. É um jogo bom, é um jogo que... A história Mega Man é interessante, eu recomendo muito. A clássica e o X, o resto eu não tenho ideia, porque eu não sou mais tão pego assim nessa saga. Então, se vocês quiserem mais sobre Mega Man, vão atrás e procurem. Fazer um mini jabazinho pra pessoa que tá fazendo. Tem um cara que ele tá fazendo um jogo de Mega Man X há muito tempo. E é muito incrível. Então, o cara ele tá fazendo uma história própria com Mega Man. Ele fez as próprias armaduras, ele fez os próprios robôs que tem na saga X. Ele fez os próprios inimigos. E o jogo é um mini mundo aberto também. E é em pixel art. Então, se o Coach lembrar, ele vai botar isso na descrição do podcast. Dê uma olhada e dê um apoio nesse cara. Esse cara merece. Posso fazer um adendo? Posso fazer 2 adendos? Fale. Gosto muito de Mega Man, que também eu acho que ele foi o pioneiro dessas questões de jogos, de você pegar o poder de outros inimigos para poder usar contra, e ter todo esse sistema de um poder ser mais forte contra outros específicos, então não te faz você só ir correndo direto para fazer qualquer coisa. O Metroid já não tinha isso também, não? Mas esse negócio de matar um boss com uma habilidade de outro é até engraçado, porque eu não sei que japonês tem com Joaquim Pô, mas foi baseado em Joaquim Pô, pedra, papel, tesoura. Olha o Alex Kidd aí de novo. Segundo adendo. Pau no cu do Yellow Demon. Vai se fuder. Nossa, desgraçado. Nossa senhora. Bola amarela. Filha da puta. Isso, Desgraçado. O criador daquela merda. Eu vou te caçar. Nossa, mano. 2 semanas preso naquela Alguém traz uma água pra esse menino, por favor, que ele tá exaltado? Desgraça da minha vida. Muito bem, meus caros, eu quero mostrar pra vocês, agora que chegou minha vez, uma recomendação inusitada no Papo de Bar. É uma recomendação dupla. Por que é uma recomendação dupla? Porque eu sinto que eu não posso falar de um sem falar de outro. Que pra mim eles são 2 coisas que se completam e estão no mesmo âmbito, sabe? Quero falar de 2 canais do YouTube que eu comecei a passar horas e horas assistindo ultimamente. Inclusive que eu tive que me conter para não mandar vídeo para as pessoas que estão nessa call. Eu sei que elas gostariam porque eu queria guardar para agora. Queria falar do canal do Rafa, que é o Qualquer Coisa, e o canal do Marcelo Sago, que é literalmente canal do Sago. O que eu posso falar sobre cada um? Generalizando os 2, botando os 2 no mesmo potinho, o Sago e o Rafa, eles falam basicamente sobre assuntos que eles gostam, fazendo um certo roteiro e explicando sobre.
E entra naquele parâmetro de games, de animes, de desenhos diferentes, desenhos antigos, principalmente. E o que me chegou a dar uma olhada nesses dois canais é porque eles falam de praticamente quase tudo que eu gosto e eu não consigo falar com ninguém. Inclusive, eu tava esperando o Lucas ser apresentado nesse podcast, porque ele fala dos tipos de coisa como Digimon, Mega Man, Yu-Gi-Oh!, Medabots. Então, Tô indo embora, gente, de novo. Vou pegar um negócio ali atrás. Cara, e eu adorei. Eles fazem um conteúdo muito bom, tipo, é sempre... Eu gosto muito de ver reviews sobre esse tipo de assunto. Do jeito que eles falam, por exemplo, o Rafa, do Qualquer Coisa, ele fez um vídeo falando sobre cada Digimon. Se eu não me engano, eu não lembro se ele fez do Digimon Advent, mas ele fez até o Savers e falando do Last Kizuna, que ele lançou também. Correndo sobre o anime, como por exemplo, por que Digimon Tamers é tão adorado, por que Digimon Frontier é tão odiado, mas meio que contando sobre uma certa filosofia, traz sobre o mundo de Digimon, por que ele funciona de certa maneira, por que ele não funciona de outra maneira, por que as pessoas gostam, as referências embutidas, ele faz isso. Se eu não me engano, a série mais popular dele também, que tem a ver nesse estilo de roteiro, é ele resumindo todas as temporadas de Yu-Gi-Oh! Eu acho que ele parou agora no começo do 5DS, mas eu tenho certeza que ele fez até o fim do GX. E ele apresenta a informação de um jeito muito bom, sabe? Ele consegue pegar sua atenção, toda hora ele tá lá com uma referência visual muito boa. O jeito que ele fala, sabe, te faz se manter preso, assim. Eu deixei aí um link para um dos vídeos dele que eu acho muito interessante. Eu deixei 2, mas o primeiro que eu queria falar é que, além disso tudo, né, além dele falar das coisas muito bem, sobre os assuntos que interessam, que ele falou já sobre Hunter x Hunter muito bem, falou sobre Mega Man Battle Network muito bem. Além disso tudo, ele é biólogo. Ele é um biólogo formado. É o quê? Você tá me dizendo que esse moleque... Com esse cara com voz de moleque, que parece ter a voz... Tem a nossa idade, é um cara formado? Ele é formado. Eu posso estar errado, eu não quero jogar essa bomba aqui se eu estiver errado, mas se eu não me engano ele é professor também. Caralho! Mano, eu achei que era um moleque de 18 anos igual a gente, agora você me deixou... Eu até acordei aqui. Eu quis trazer esse vídeo à tona, que é o vídeo que ele postou semana passada, na data que a gente está gravando esse podcast, que ele quis entender, montar, pelas informações da Pokédex, a filogenia de Pokémon. Por exemplo, partindo do 1000, quais outras características que os Pokémon herdaram de genótipos e fenótipos a ser categorizados e divididos em certas categorias, como que isso aconteceu, as duas maneiras que isso pode ser feito, e ele explica isso muito bem. Tipo, é um assunto muito interessante, eu nunca pensei nesse tipo de coisa, mas... Quando você para dar uma olhada, assim, você vê pessoas que discutem sobre, você vê que é algo muito grande, sabe? É um nicho muito pequeno, mas que é muito bem trabalhado. E ele traz à tona isso, como ele faz parte desses nichos, como eu sou, entre aspas, eu tô no intermediário ali, eu não sou um fã muito grande, mas eu corro mais das coisas como se eu só estivesse vendo casualmente. Eu me encontro muito bem nesse canal, porque eu gosto muito do conteúdo que ele traz, a informação que ele agrega pra mim sobre as séries que eu gosto. E ele fala de uma maneira muito boa, e ele chega do nada e começa a falar, sabia? Vamos pegar aqui a lógica de uma Pokébola. Como é que ela funciona? Quantos átomos a gente teria que modificar de um Pokémon para que ele entre numa Pokébola? Como é? O cara é o Atila, não é? Tipo, ele faz uma conteúdo tipo nerdologia, então? É isso que você quer dizer? Não exatamente, porque ele começou esse conteúdo recentemente com Pokémon. Tipo, esse é um fator que eu senti que se eu não falasse sobre, eu tá deixando grande parte do trabalho dele de fora, sabe? Mesmo ele tendo começado a fazer isso agora, dá pra ver que ele é muito trabalhado, ele é muito detalhista nesses quesitos. Mas, falando para outros âmbitos, né, já que ele fala bastante sobre essa questão de filosofia, não filosofar sobre alguns aspectos, mas trabalhar mesmo alguns aspectos em cima de alguma série que ele gosta, ou qualquer outro tipo de coisa, queria deixar aqui de recomendação, caso vocês queiram começar a ver o canal do Qualquer Coisa, queria deixar aqui o vídeo intitulado Psicologia, Personalidade, Poderzinho. É um vídeo em que ele fala sobre os tipos de NEM de Hunter x Hunter. NEM, já que, pra quem não conhece, o principal poder de Hunter x Hunter, né? O poder inerente do ser humano, que pode ser modificado dependendo da sua personalidade, do jeito que
jeito que você absorve as coisas ao seu redor, ele pode ser categorizado e ele meio que pega esses tipos, ele dá uma introdução sobre o que é o NEM, depois ele discorre sobre os tipos de NEM. E faz certas descrições sobre como que a pessoa agiria, como que a característica principal das pessoas de um certo grupo. Quando eu assisti esse vídeo, eu tentava me categorizar, porque eu não sabia o que dizer, né? Ficava meio perdido lá, eu via é parecido, mas não é muito pra mim. Até que chegou em uma categoria específica e bateu em mim de um jeito que eu não sei explicar, sabe? Tipo, são coisas que eu nunca percebi em mim direito, mas por causa do vídeo dele eu consegui isso em mim de uma maneira mais concreta. Eu fiquei refletindo sobre isso, eu fiquei, caraca, cara, eu tô tendo uma crise de identidade, eu tô aprofundando em mim mesmo por causa do vídeo num canal no YouTube. Aí foi aí que eu bati o martelo e falei, não tem como, eu tenho que falar sobre isso. O que eu acho muito válido a gente comentar é que tem a ver, eu não sei se o Gold vai deixar, mas antes da gente começar esse podcast a gente tá falando muito sobre Power Rangers. O Rafa é muito ele é muito inserido nesse meio de tokusatsu também. Se eu não me engano, eu não lembro no título do vídeo, mas acho que ele fez, vídeo sobre o Super Sentai e as máquinas de vender brinquedo. E esses vídeos, mesmo que eu não seja muito inserido nesse meio, né, eu acho, o único tokusatsu que eu conheço, assim, é Power Rangers, e eu cheguei a assistir Kamen Rider quando eu era pequeno. Mas mesmo assim, continua sendo interessante, sabe, porque ele aborda, ele sempre pega um assunto pra poder falar no vídeo, que tem a ver com a série que ele tá falando sobre, e ele bota os dois em paralelo. Ele vai falando sobre, dando exemplos muito bem. Ele não é só um canal que dá opinião das coisas que gosta. Ele dá uma opinião mais focada pro intelectual, né? Pra que você aprenda algo enquanto você tá assistindo o vídeo. Eu acho que é isso que você tá querendo dizer. Exatamente. Ele nunca fala só sobre a série em si. Ele sempre pega a série e bota algum outro fator principal dela pra discutir em si. Ele desconstrói e reconstrói pra quem tá assistindo. Assim, não é um canal que eu acompanharia porque ele fala de coisas que eu não entendo, mas eu vou dar uma olhada nos vídeos e ver se tem alguma coisa que eu gosto pra poder... Por exemplo, eu gosto muito de Super Sentai, adoro Tokusatsu, adoro essas porra. Então, é um conteúdo que eu ficaria interessado em assistir. Então eu acho que vou dar uma olhada no canal dele, quem sabe eu encontrei alguma coisa interessante. Indo para a segunda parte, aliado a isso, eu queria falar do canal do Sago, nomeado carinhosamente de Canal do Sago. Por que eu junto os dois? Porque o Sago segue mais ou menos essa teoria, vídeos que o Rafa faz. Ele pega um tema, ele fala sobre algum tipo de coisa e discorre sobre ela muito bem. E também os dois se seguem no Twitter e ficam assim, interagindo no Twitter, e eu acho isso muito fofo, então eu acho que eu devia comparar os dois, porque sim, os dois, eu adoro ver a interação dos dois no Twitter. E aí? Eu falei muito sobre as características do Rafa, mas o que é o diferencial do canal do Sago? Ele também faz vídeos sobre Mega Man, ele fez vídeos, se eu não me engano, sobre todas as animações, as adaptações animadas de Mega Man. Inclusive, ele fala bastante sobre aquilo que a gente nunca quer mencionar, que é a adaptação horrível da Zebek de Mega Man Battle Network. A única coisa que a Zebek fez que presta de Mega Man é The Day of Sigma, de Mega Man X. Mas aí já é voltando em Mega Man, mas ele fala sobre isso. O que ele me fez reacender uma chama em mim de algo que eu gostava quando eu era pequeno. Ele fez vários vídeos sobre Medabots. Como que os episódios de Medabots, por eles serem dirigidos de uma certa maneira diferentes desses Mons genéricos, pra quem não sabe, Mon não é só de Pokémon. Qualquer série que tenha algum bichinho fofinho, que tenha diversas variações que sirva pra vender brinquedo pra criança. Pokémon vem de Monster. Pokémon, Digimon, Yokai Watch. Não é o Energético. Yokai Watch é o melhor exemplo, porque não tem Mon no nome, mas Yokai Watch é um Mon. Ele fala bastante sobre o Medabots, como que ele é um Mon diferente, porque ele passa mensagens diferentes em alguns episódios, ele é construído de uma maneira diferente. Mas também tem aquela dualidade de a gente tem que vender brinquedo, só que a gente quer fazer esse desenho de um jeito diferente. E tem episódios muito bons e tem episódios muito ruins. Então ele vai lá e ele faz um top 5 de melhores episódios de Medabots junto com os top 5 piores episódios de Medabots. Inclusive, ele fala bastante porque o Sago tem uma série no canal dele que chama Quem é esse Mon? Toda vez que todo episódio novo, ele vai ver um anime diferente, os três primeiros episódios, de um Mon,
vai resumir rapidamente assim, e no final ele vai dar ele faz uma mini review sobre esse tipo de Mon, se vale a pena, se não vale a pena, se é só mais um Mon genérico, as características, os defeitos, e ele faz isso de uma maneira muito engraçada e fácil de pegar, sabe? Tipo, fiquei horas assistindo os vídeos deles, eu nem vi esse tempo passando, sabe? Acho que isso é muito aliado ao fato também de ele ter feito muito disso de card games. Teve uma série antes do Quem é esse Mon, que se eu não me engano chama Cards na Mesa, que ele falava sobre 2 desenhos de card games genéricos, não genéricos, mas menos conhecidos, né? Mesmo que é a mesma fórmula do Quem é esse Mon pro Cards na Mesa. E eu cheguei a conhecer muito conteúdo diferente, sabe? Aqueles animes meio underground que parece que só passa na TV japonesa e que você nunca chegaria a ver direito, porque é muito feito pra vender coisas mesmo, né? Muito feito pra vender carta, muito feito pra vender brinquedo. É tipo aquele Mon dos Vingadores, eu não sei se vocês sabem que isso existiu, mas teve um anime do gênero Mon dos Vingadores e é horrível. Uma mistura de Pokémon com uma Doca mágica dos Vingadores, um show de cores. Bem, fora isso, ele também faz alguns vídeos avulsos sobre assuntos que ele quer falar, né? Como eu disse, aquele vídeo de Mega Man, que ele fala sobre as adaptações animadas. Um vídeo que eu achei, já me impactou só pelo título que ele fez, que é As Crianças de Digimon Adventure Choram. Ele fala sobre o quanto que, mesmo com um elenco enorme de protagonistas, que é de Digimon Adventure, que são 7 protagonistas e depois viram 8, cada um consegue ter seu momento de tela e te cativar de alguma maneira. Sago também faz lives, né? Se eu não me engano, ele tem um canal ele faz lives no YouTube ou no site roxinho, né? Não, a gente pode falar, a gente não tá no YouTube. Ele faz lives, se eu não me engano, ou no YouTube ou na Twitch, que ele tem um canal que eu acho que chama Lives do Sago mesmo. Ele pegou parceria e migrou pra Twitch, que ele não pode fazer no YouTube. Ele fez também vários vídeos, ele fez gameplay de vários jogos que eu jogo, como o meu famoso querido Mega Man Star Force, Saturn, Mega Man X, Resident Evil. De Resident Evil eu gosto. Sago, aliado a isso, ele faz várias vozes pro personagem porque o Sago, ele tem eu dei uma olhada, né? Eu dei uma pesquisada quando eu fui conhecer o canal dele lá atrás nos vídeos e ele tem alguns projetinhos de dublagem também. Fã dublagem. Se eu não me engano, igual o Luca mandou no chat aqui, ele tava com um projeto de dublar Mega Man ZX. Ele postou alguns clipes no Twitter também, achei bem bacana. E eu tenho uma teoria muito grande aqui. Eu não tenho certeza, mas eu sinto no meu coração que ele é o cara do canal Shinzo Vai Voltar, que faz aqueles cortes de Yu-Gi-Oh! Maravilhosos. Eu não tenho certeza, mas eu sinto que é ele. Se não for, eles se conhecem de alguma maneira, porque eu não estou maluco. Eu tenho quase certeza. Thiago, se você estiver ouvindo, manda e-mail pra nós. A gente quer saber se você é ou não é. É isso que eu queria falar sobre. Pra mim, eles são 2 partes da mesma moeda desse tipo de conteúdo do YouTube. Eles são 2 partes de uma ótima maneira pra você ingressar nesse tipo de conteúdo do YouTube também, porque tem outras pessoas que fazem nesse estilo. Acho muito bacana. Me prendeu a atenção durante muito tempo. Nossa, passando aqui agora, completamente off topic. Passando aqui agora, o Sago também fez um vídeo sobre Kaitos, aquele arquétipo de personagem como o próprio Lupin III, Joker de Persona 5, o Tuxedo Mask de Sailor Moon, que era um assunto que a gente tava falando ontem com a galera aqui, tava eu, Pedrox, Uni falando sobre isso, então, tipo, realmente eu não sei como explicar esse nicho, tipo, animes do Japão antigo, características de animes do Japão antigo que vão se repetindo, como Mons, card games e etc. Mas eu descobri que eu tenho uma enorme paixão sobre esse tipo de canal, então acho que fica válido também a recomendação. Eu recomendo vocês seguirem eles no Twitter também, porque eles estão ambos fazendo os comentários sobre a nova dublagem. Eu não sei se é a nova dublagem ou só a reprise de Sakura Card Captor no Twitter, pela Loading, e tá sendo maravilhoso acompanhar. Eu quero que vocês todos me façam um favor de... Yes, sensei! Tá. Agora, galera, o negócio é o seguinte.
Chega de falar de investigação, chega de falar de frufru iê, de coisinha bonitinha, agora o assunto é porrada. Agora a gente vai falar de soco no saco e tapa na cara e rasteira no joelho. O negócio aqui é cabeçada e bambu, é soco, o negócio é ruim, coisa ruim. Eu vou falar com vocês de uma coisa que toca bastante meu coração, por causa que eu vou falar de uma série que se originou de um filme, e esse filme é muito importante para mim, porque esse filme não só me fez uma ligação familiar muito grande, como também foi o causador me fazer entrar em uma coisa que eu nunca mais saí, é as artes marciais. Mostrou coisas que me dão a minha personalidade até hoje. Todo mundo já sabe o que é. Essa série aí tá dando um sucesso pra cacete. Decepcionou um pouquinho na terceira temporada, mas não deixa de ser uma puta série nostálgica e foda pra cacete. Hoje eu vou falar de Cobra Kai. Série essa que Protinho também tá assistindo. Aí, Protinho, o que você tá achando? Aguento mais. Tá tudo errado. Tudo dá errado. Nada dá certo. Ninguém pode ficar feliz por mais de 5 minutos que dá tudo errado. Esse é o resumo de Cobra Kai. Tá porque tudo dá errado, né? Ah, cara, tem muitos motivos. Não, tem um motivo principal de que dá tudo errado, sabe qual é? O Sr. Miyagi morreu. A Cobra Kai pode ser resumida. Sr. Miyagi morreu e agora tá tudo dando errado. É exatamente isso, se for analisar a série. É tudo. Se o Miyagi tivesse aqui, se o Sr. Miyagi tivesse aqui, ou seja, se não fosse por isso, tava tudo tranquilo. Mas enfim. O que é Cobra Kai? O que é a Cobra Kai? Eu, geralmente, aqui no podcast, abro a Wikipédia, dou a opinião, falo mais da produção, de tudo mais, mas foda-se. Foda-se. Eu vou encarnar o espírito de Cobra Kai aqui e foda-se as regras. Eu vou meter o louco. O que é o Cobra Kai? Cobra Kai, ele é uma série que foi refeita para contar a história dos filmes clássicos do Karate Kid. E não é o Kung Fu Kid do filho do Smith, não. É o Karate Kid, Daniel LaRusso. Entendeu? É essa galera que a gente tá falando. O filme clássico dos anos 80, 90, eu não lembro agora se é 80, 90. Mas enfim, estamos falando de filmes clássicos. O que é essa série? Há muito tempo atrás, aonde numa galáxia onde nenhum de nós aqui éramos nascidos, sempre houve aquele hype de, mano, se Karate Kid voltasse, se tivesse uma continuação de Karate Kid, se tipo, mostrasse o Daniel LaRusso adulto, tinha essas paradas, porque se não me engano rolou propagandas com o ator do Daniel LaRusso. Sempre teve um rumor de que, tipo, caraca, se tiver mais uma coisa de Karate Kid, vai acontecer. Então, né, teve aquele remake bem ruim, vamos dizer assim, aquela coisa bem triste, que foi meio decepcionante. Mas aí sempre ficou tipo, caraca, se tivesse um Karate Kid assim de novo, sabe? Eis que chega a uma coisa chamada YouTube Originals. Não sei se vocês conhecem o YouTube Originals. Era basicamente uma parte do YouTube que eles faziam séries originais. Não chegou a dar muito certo, né? Não era tão bom assim. A do Vsauce é maneira. Tanto que eu acho que até faliu, né, o YouTube Originals, né? Mas assim, o YouTube Originals e uma graninha investida aí do Will Smith. Sim, Will Smith investiu nesse projeto. Chegou a galera e falou, gente, e se a gente fizesse uma continuação de Karate Kid? Mas não com Daniel LaRusso, mas sim dizendo o que aconteceu com John Lawrence, o cara que tomou e deu uma surra no Daniel LaRusso. Acho que o investimento do Will Smith é patada no filme do filho, hein? Sei de nada não, hein? Mas enfim, inclusive rolou aquele rumor de, caraca, será que o filho do Smith participa da série na 4ª temporada? Eu espero que não. Eu espero que não. Então foi o seguinte, eles começaram a produzir essa série, que se passaria na visão do que aconteceu com o John Lawrence depois de ter tomado a derrota, porque no Karate Kid 2, no Karate Kid 2, não, no Karate Kid 3, eu acho que foi no Karate Kid 3, a gente tem aquele flashback, a gente vê que o Chris, que é o sensei de Johnny Lawrence, quase mata ele. A tipo, caraca, o que aconteceu depois disso, né? Cobra Kai ele fale, sabe? Que fim deu essa história? Então essa série mostra o que fim deu. O fim deu é que o Johnny Lawrence se fudeu bastante. Perdeu o direito de dinheiro da família, perdeu a namorada, perdeu a credibilidade, perdeu tudo e virou um fudido.
E a gente vê que enquanto o John Lawrence se fudeu, nosso menino Daniel LaRusso tá bem pra caralho, tá ganhando dinheiro pra cacete, ele ficou famoso pelo karatê, abriu uma empresa de venda de carros de luxo, usa o karatê nas propagandas, o moleque tá se dando bem, saiu queimando a largar, tá bem pra cacete. E a gente vê os dois lados da mesma moeda, basicamente. Alguém que se deu muito bem e alguém que se deu muito mal. De uma forma filosófica, a gente tá vendo o que cada um deles colheu do que plantou, né? Vamos dizer assim. E aí, então, a série começa com isso, vendo os dois lados desses dois personagens. Só que então, o Johnny, ele, se não me engano, ele perde o emprego. Ele perde o emprego de faz tudo. E rola uma coisa que ele se fode muito. E aí, então, ele vai sair. Ele sai na noite pra poder relaxar e extravasar um pouco. E nisso que ele sai à noite, ele meio que encontra um moleque. Esse moleque, ele tava de boa na loja de conveniência. Até que uns bully escroto começa a zoar esse moleque, tudo mais. Começa a tirar sarro dele. Nisso que esses moleques começam a tirar sarro dele, eles começam a agredir o garoto. E nisso, nosso amigo Johnny Lawrence, ele pega, tem aquela confusão, já tá um pouquinho alcoolizado, e resolve por intervir. Fala, ô molecada, o que você vai enfrentar alguém do seu tamanho? Então os moleques começam a lutar, e aí a gente vê aquela cena que é uma clássica referência ao filme clássico do Karate Kid, onde o seu Miyagi salva o Daniel LaRusso dos bullies. Então, o Johnny Lawrence fala a mesma coisa, ele começa a sair no soco com os adolescentes, desce o cacete em todo mundo, e salva o moleque que tava nessa loja de conveniência, né? E então nisso, a gente começa a ver ele fazendo isso, e o moleque fica tudo bem com o moleque, e ele também fica meio usureta, e vida que segue. E aí então, nisso que ele começa, porra, as saudades do karatê e tudo mais, e corta um pouco da cena, e a gente vê um pouco da vida desse moleque. Esse moleque, o nome dele é Miguel, e ele é um garoto latino, né? Ele é, não sei se ele é mexicano, mas ele é... Acho que ele veio do Equador ou do Uruguai. Ele é de origens latinas. O Miguel, ele é aquele clássico moleque bonzinho, gente boa, é paz e amor, um pouquinho nerd, só um pouquinho, não muito. Um pouquinho nerd. Então ele vai estudar numa escola, né? Ele vai estudar na escola da cidade. E ele tá lá de boa, tranquilo, só que a galera lá é meio barra pesada, né? Os bully que brigaram com ele tava lá. Esses bully começam a provocar ele, começam a fazer os bullyzão, ele também se junta com os nerds, o que faz ele sofrer mais bully. E então nisso ele meio que, ele é vizinho do Johnny Lawrence. E ele fala tipo, porra, cara, tu mandou uns golpes lá meio foda, né? Tu mandou uns, porra, você pode me ensinar aquilo que você fez? Ele falou, porra nenhuma. E seguiu a vida, tipo, meio que o moleque pediu pra poder aprender karatê com o Johnny, só que o Johnny não deu muita trela, não deu muita ideia, não deu muita coisa. Só que aí então, nesse meio tempo, e uma coisa que eu não falei, é que a gente vê um pouquinho da vida do Daniel LaRusso, só que a gente vê a vida do Daniel LaRusso, a gente descobre que nessa noite que o Johnny tava meio bebum, a filha do Daniel LaRusso, que tava um pouquinho também, não muito nas suas faculdades, bate no carro do Johnny Lawrence e destrói o carro dele. E, bem, eu falei essa informação porque eu acho que ela é importante mais pra frente, que é o seguinte, a gente vê um pouquinho da vida do Daniel LaRusso, a gente vê que, diferente do Johnny Lawrence, tá tendo a vida perfeita dele, tá indo bem nos trabalhos, tá conseguindo fazer tudo de uma forma bem feliz e faceiro, tá dando tudo certo na vida dele. A gente descobre que a filha do Daniel LaRusso, adivinha só, tá metida de namorico com o bully do Miguel. Olha que coisa bacana, olha que coisa batuta. E, bem, a gente vai dizendo o desenrolar desses personagens e X eventos faz com que o Johnny Lawrence, ele acaba que vai pra concessionária do LaRusso. E indo na concessionária do LaRusso, eles acabam se reencontrando, trocando aquele velho papo de velhos tempos. E aí, meio que você vai percebendo que, tipo, mesmo que o tempo tenha passado, eles ainda não se dão muito bem. É mais pro lado do John do que pro lado do LaRusso. Aí o LaRusso chega até a dar um carro de presente pra ele, né? Dar um carro, tipo, mano, toma esse carro aqui, desculpa aí por qualquer coisa, e é nóis. E as coisas não vai ficando muito legal. Não vai ficando muito bem, e acaba que o Johnny,
Tu lembra por que o Johnny ele abre o Cobra Kai, ô Proto? Se eu não me engano, ele descobre que a filha do Larusso foi quem bateu no carro dele. O pai dele, o padrasto dele, tava dando dinheiro pra ele falou, aqui ó, toma esse dinheiro, não quero você mais na minha vida. E ele falou, não vou pegar esse seu dinheiro, eu não quero ele pra nada. E quando ele tava nesse dia meio bosta, né, bateram o carro dele, o padrasto não quer saber dele. Ele foi preso porque ele tava tentando defender o Miguel de uns bullying. Então ele tava em casa lá, lembrando, né, da sua época do Cobra Kai, e ele falou, foda-se, não aguento mais. Quer aprender a lutar? Vou te ensinar a lutar, porque eu não aguento mais do jeito que a vida tá me fudendo. Resumiu bem. E com isso ele abre o Cobra Kai de novo, dando aula só pro Miguel, e ele começa a ensinar o Miguel do jeito que ele aprendeu, né, que é bata forte, bata rápido, sem piedade, um pouquinho agressivo, violento, eu diria, um pouquinho barra pesada. Cobra Kai. E meio que o Larusso, quando vê que o Cobra Kai abriu de novo, falou, puta merda, que tá fazendo, Johnny? Que porra é essa, irmão? Você não lembra a porra aqui? Você não lembra como isso fudeu a gente, mano? O que você tá fazendo? Sabe o que me fudeu? A tua filha, aquela vadia que tá namorando com o bully, bate no carro dos outros. Muito legal essa tua filha, né? O Larusso fica um pouco puto, mas deixa quieto. E com isso, o Cobra Kai começa a receber alunos, né? O Miguel começa a divulgar o Cobra Kai, o Johnny também começa a falar um pouco sobre o Cobra Kai, e a gente vai vendo o Cobra Kai crescendo de novo, só que de uma forma diferente. Dessa vez, quem tá pedindo ajuda no Cobra Kai não são os valentões, são aqueles que sofrem bullying. Agora o Cobra Kai é aberto pra galera que sofria bullying, e a galera que sofria bullying vai começar a aprender a dar porrada, pra poder dar porrada em quem fazia bullying neles. Mas, tirando todo esse aspecto do Cobra Kai, eu gosto dessa série, não só pelo fator nostalgia, não só porque as porradas são legais, mas por causa que ela faz algo que eu conversei com o Proto, que eu acho muito legal. Não tem essa do bom e do mal. É tudo muito cinza. Tipo, na série você começa com o Johnny sendo um cara mais evil, igual ele aprendia, só que vai passando a série, ele vai começando a ser um cara mais bondoso, ele vai tomando as escolhas certas na vida, ele vai aprendendo muito com o Miguel, e ele vai se tornando uma pessoa melhor, então de aquela pessoa que estava sempre 100% do lado sombrio, ele vai um pouco pro lado mais cinza. Ao mesmo tempo a gente também vê o Larusso, que era o cara 100% bom, cometendo umas cagadas. Então eu gosto dessa série, que a série não tem lado bom e nem lado ruim. Ela tem o lado neutro, que tipo, aqui é a vida real não tem bom e mal, tem pessoas que tomam decisões boas e pessoas que tomam decisões más. E uma frase que é muito importante nessa série, que ela chega a ser recorrente, e ela diz tudo sobre essa série, é o seguinte, é uma frase que o Daniel Larusso fala para um dos personagens: não existe uma pessoa ruim, apenas um professor ruim. Ou seja, não existe uma pessoa ruim, existe uma pessoa que foi ensinada de uma forma ruim. Sabe? Não é que a pessoa é ruim, é que ela teve alguém que ensinou ela a se tornar uma pessoa ruim. Uma hora ela foi boa e a vida a corrompeu a fazer as coisas ruins, sabe? Então eu gosto dessa brincadeira da balança e do equilíbrio que essa série faz. Eu gosto do desenvolvimento de personagem dela, de personagens que eram fracotes e se transformam em personagens fortes, eram bons, se tornam personagens ruins, e personagens ruins se tornam personagens bons, e personagens que não eram nem bons nem ruins estão se desenvolvendo, sabe? Eu gosto do desenvolvimento que essa série traz, tanto pro universo quanto pros personagens. É a coisa que eu mais gosto nessa série no geral, pra mim. Eu gosto de falar que Cobra Kai é muito questão de sentimentos também. Também falta de entendimento. Ninguém conversa naquela porra direito. Ninguém tem a mínima intenção, não importa a índole da pessoa, de escutar o outro lado direito. Se tivesse... Nossa, eu tenho uma raiva de Cobra Kai. É muito bom, mas você percebe ali que se as pessoas parassem pra conversar educadamente, civilizadamente por 5 minutos e tirassem, sabia quando você fez aquilo comigo? Ah, não fiz aquilo com você. Foi por causa disso. Inclusive, eu achava que você tinha feito aquilo lá, por causa das outras coisas que você fez, mas na verdade é aquela outra coisa, sabe? Cobra Kai é muito disso, que ele pega muito 2 pontos de vista diferentes, que é o ponto de vista do Johnny e do Daniel, sobre acontecimentos iguais. Eles vão espalhando isso para as outras pessoas. Eles vão espalhando esse ponto de vista deles para pessoas próximas. Tanto que o Miguel percebe, se você comparar ele do primeiro episódio com o último, o menino mudou bastante. Porra, pra caralho! Ele mudou demais. Por quê? Por causa da falta de informação correta, por ele ter
passado muito tempo escutando o ponto de vista do Johnny, nem ter corrido atrás de escutar o ponto de vista do LaRusso. E essa série tem muitos pontos de ignição para alguma coisa do personagem. O Daniel, ele é muito traumatizado com Cobra Kai porque ele sofreu o que ele sofreu quando ele era mais novo. Então, qualquer coisa que menciona Cobra Kai, ou quando ele vê o Cobra Kai, ele fica meio alterado. E você percebe isso. Que, se eu não me engano, a esposa dele fala, tipo, eu não sei, eu não reconheço mais meu marido. Desde que aquele dojo abriu, parece que eu tô morando com outra pessoa. Eu acho isso muito interessante porque todo mundo tem esses pontos. E esses pontos servem muito para criar intrigas, desenvolver os personagens, trazer um evento à tona. Por exemplo, tem o Miguel e o Johnny fazendo alguma coisa lá, só que pega um outro ponto da história da vida do Johnny e joga lá no meio. E como que os personagens reagem a isso? Como que eles vão lidar com outro âmbito da vida de outra pessoa? Como que você, como pessoa, interage de maneiras muito diferentes dependendo com quem que você tá falando? Como que é a sua atitude? Isso vai mudando, porque mesmo que você mude como pessoa, várias vezes você vai interagir, você vai voltar pro seu ponto inicial. Mesmo que você vá mudando, a maneira que aquela pessoa te trata, por quem você era, ou a maneira que aquela pessoa te trata, tipo, respondendo, tipo, você tá mudando? Não acredito em você. Eu sei que você ainda é a mesma pessoa ruim. Vai afetando também. Cobra Kai tem muito disso, então, por mais que só aconteça bosta nessa série, toda hora tem um problema novo surgindo, porque são muitas questões de vida. Pô, passou 37 anos desde Karate Kid. Todos esses acontecimentos vão se juntando à tona por meio do acaso, ou vulgo roteiro, vão se crescendo e vão se organizando assim, e você vê personagens mudando a índole deles, vê como que eles vão crescendo por um lado ou pro outro. É muito bem executado, sabe? Assim, cara, pra você que ia assistir, agora que foram umas coisas que, tipo, me incomodaram na série. A primeira temporada, foda. 10 de 10, não tenho o que falar. Incrível. Segunda temporada, dou um 9 de 10. Tem alguns errinhos, mas é muito incrível. A terceira temporada, ela me brocha um pouco. Eu quero deixar isso avisado pra quem tá assistindo. Por causa que, tudo bem que a série tem um universo próprio dela. Ela não simula a vida real, sabe? Ela aquele mundinho lá. Mas tem umas coisas que, sei lá, é meio estranho, vamos dizer assim. Tudo bem que uma série não tem que simular 100% da realidade. Pode ter esses momentos lúdicos. Mas parece que eles usam esse lúdico muito pra contextualizar coisa de roteiro. Tipo, na terceira temporada acontece umas paradas muito absurdas que você fica, mano, cadê a polícia dessa cidade? Sabe? Eles, tipo, tem adolescente invadindo propriedade privada. Tem moleque tendo o braço quebrado. Tem criança, tem moleque roubando loja. Que isso, mano? Eu tô em Cidade de Deus, filha da puta? Sabe? Então, tipo assim, vai acontecendo umas paradas que você começa a se questionar, mano, cadê a polícia dessa cidade? Eu vejo muita gente dizendo, tipo, não, mas é o universo da série. Tipo, é uma série que tudo é justificado na base da porrada. Não tem essa de polícia. Eu falo, tá, beleza, então por que o fulano de tal foi pro reformatório e o outro fulano de tal não foi? Por que quando o fulano de tal vai pro reformatório, por ter quase matado o fulano, por que ciclano não foi pro reformatório por ter quebrado o braço de Beltrano, sabe? Caralho, o que tá acontecendo aqui? Tipo, tem umas paradas que não justifica, sabe? Tem umas coisas ali que não faz sentido. Mano, os moleques invadiram a casa do mano, invadiram a casa de um rico. Se fosse um pobre, a gente entendia porque a polícia não deu trela. Mas como é que 5 adolescentes invadem uma festa de Natal de um ricaço e a polícia, tipo, foda-se, vou jogar baralho, tá ligado? Tipo, tem umas coisas que não fazem muito sentido, sabe? E isso faz você perder um pouco da imersão da série. Chega a ser um pouco decepcionante. Mas tirando esses detalhes, a porrada é maneira. Então a gente tá assistindo por causa disso. Tirando esses detalhes, a porrada é maneira. Mas é isso, mano. Serve de descrição pra tanta coisa. Pois é, cara. É a melhor forma de escrever Cobra Kai. Se você ficar puto com a história, vê a porrada, cara. Você vai gostar. E outra coisa que eu também me incomoda, mas isso aí faz sentido com a série. Que esses personagens são importantes pra desenvolver os protagonistas. Mas se você não gosta de novela adolescente, meu amigo, não assista. Você vai estressar de uma maneira fenomenal, cara. Porque, meu amigo, eu vou falar pra vocês, a filha do Daniel LaRusso é um sabonete, viu? Puta que pariu. A filha do Daniel LaRusso é mais rodada que Beyblade. Puta merda. Ô mulherzinha. Vá com paciência, entendeu? Tem uns episódios aí que você vai ficar tipo, mano, isso podia ter sido resolvido tão simples. Mas são adolescentes e adolescentes são burros. E eles obviamente vão usar a porrada em vez do cérebro, sabe?
Tipo, tem umas paradas aí que é foda. Terceira temporada eu tive que parar um episódio, poder respirar e tomar uma água, porque eu não tava me aguentando de tão estressado que eu tava de assistir. Mas tirando isso, é bom. Recomendo. Minha recomendação vai ser Celeste. Um joguinho de plataforma feito pela Mad Max Games Inc. Eles fizeram... Como é o nome daquele jogo? Aquele jogo de arco e flecha que é Thor alguma coisa, esqueci o nome. Towerfall, muito foda. Towerfall. Fazem parte de Towerfall e tudo mais. Celeste também é um jogo que tem mão brasileira no meio, se eu não me engano. O que é Celeste? Celeste é um side-scroller que você sobe a montanha Celeste. Você acompanha a Madeline, ou como você nomeou a garota, né? Porque eles permitem você fazer isso. Enquanto ela sobe pela montanha, porque ela botou esse objetivo nela. Ela quer subir aquela montanha, ela quer fazer aquilo, sabe? E durante a história, ele vai desenrolando o porquê dela querer isso. A história de Celeste, eu não vou falar tanto de gameplay, porque gameplay é algo muito simplinho, que é tipo pula, agarra e dash. Eu vou falar mais da história e das... Simplinho é ter o cu, tá? As coisas, tipo, não é igual um jogo que você tem um que pula, tem um que dá rasteira, tem um que dá dash, tem um que pula, tem um que agarra. Não, tipo, o jogo é literalmente pula, agarra, dash, só. Então, a história conta a história de Madeline, como eu dizia. Ela quer subir a montanha, mas por que ela querer subir a montanha? Porque ela sente que ela não conquistou nada, vamos dizer assim. Ela não conseguiu fazer nada da vida dela. Então, ela bota algo na cabeça dela que é, eu vou subir essa montanha. Não importa o quão perigoso que for. E enquanto você sobe a montanha, tem uma senhorinha que mora lá, ela fala, toma cuidado, porque a montanha celeste, ela tende a demonstrar coisas pra você que você desejaria nunca ver. E essa coisa que ao menos pra Madeline, que é algo que ela não gostaria de ver, é o outro lado dela, o lado dela que no início do jogo ela chama de lado negativo dela. Tanto que a fandom inteira chama de Badline, a Madeline do mal. Que ela é o consciente meio que mais realista da garota. Ela tenta fazê-la parar de tentar subir a montanha, ela tenta fazê-la parar de fazer isso porque ela acha que é inútil. É meio que os sentimentos negativos da Madeline em uma forma de pessoa, sabe? Porque o jogo, ele tende disso na história. A história dele é sobre uma personagem que ela tem ansiedade, que ela tem uma certa depressão e tudo mais. Tanto que tem uma sessão do jogo que você pode ficar conversando com o personagem. E tem umas perguntas que falam sobre esse assunto. E o jogo, ele trata como se fosse uma pessoa real falando. Porque você não chega pra uma pessoa e pergunta, como é a depressão? E ela pega aqueles negócios psicológicos inteiros e fala, sabe? A Madeline, o Theo pergunta pra ela, como que é depressão, sabe? Se não foi estranho eu perguntar isso. Daí ela fala, olha, ser sincero, é foda. É uma porra. É uma merda. Ela solta, tipo, é uma merda. Eu sinto que eu não consigo me levantar, eu não tenho força de fazer não sei o que. Ela fala de um jeito que uma pessoa que tem falaria, sabe? Não aquela série, jogos que falam de um jeito meio cientificado. Então, Celeste é um joguinho meio que sentimental, sabe? É um jogo difícil. Eles têm um modo pra quem quer só acompanhar a história, que você tem dash infinito, você não morre e tudo mais. Então, se você só quer ver a história do jogo, eu recomendo muito. Se você quer ver a história do jogo e também quer jogar, eu também recomendo. E uma parte do jogo que também faz jus a esse negócio de sentimentos é a música, é a trilha sonora. A trilha sonora, mesmo que ela não pareça, a cada level que você passa, ela te dá um sentimento diferente. A música, ela meio que parece estar em loop, sabe? Aquelas músicas, porque é um jogo que você morre muito. Mas a música não parece que tá em loop, sabe? Ela parece que é uma música que tá, tipo... você tá conseguindo, você tá progredindo. Cada vez que você passa, tipo, uma tela, a música ela adiciona mais alguma coisinha, te dando tipo um negócio. Você tá progredindo, continua, você consegue. A trilha sonora é incrível. Uma das pessoas que trabalhou é a Lena Raine, se eu não me engano. Ela é uma compositora muito, muito incrível. Ela já fez música pra Minecraft, se eu não me engano. Ela fez pra Celeste, pra Super Adventure Box, Panic! Multiverse High, Guild Wars 2. Ela fez muitas músicas interessantes, sabe?
E o que eu acho interessante é uma dessas músicas, eu não vou falar de onde é porque seria meio spoiler. Nessa música tem uns sussurros. E esses sussurros são a voz da compositora, só que em reverso. E é um monólogo que é pra significar o que a personagem tá sentindo naquele momento. Então, na música que te dá um sentimento de ansiedade, um meio que é um lugar estranho pra você, você também tem um monólogo da personagem no meio da música. Se você pesquisar, você consegue achar isso. E é algo muito incrível, sabe? Eu gosto muito quando os jogos fazem essa coisa simples, sabe? Bota uma coisinha na música, mas essa coisinha tem algo muito grande no meio, sabe? É algo que significa muito pro contexto. Outra coisa que dá pra comentar também eles já pararam de fazer isso. Mas na época que Celeste foi lançado, eles fizeram um Instagram para um dos personagens. Como se fosse o personagem postando as imagens e tal. Essa é uma coisa muito interessante que a pessoa possa fazer, sabe? Em seus jogos e tudo mais. Se você consegue fazer um personagem parecer mais vivo, é algo legal de se ver, sabe? É algo meio interessante. Porque ele parece bem vivo na história. Só que, infelizmente, um momento você vai ter que parar de fazer isso, né? Tanto que no Instagram, se você for ver a última imagem, é um GIF ou alguma coisa assim, desse personagem falando que ele vai sair do Instagram, sabe? Ele vai sair das redes sociais pra viver a vida. Mas é uma coisa interessante, sabe? Tanto o jogo com a história, que a história é incrível, quanto a trilha sonora que te dá um sentimento interessante, sabe? Eu não sei como descrever sentimento porque é algo muito difícil, sem botar muita coisa na palavra. E daí você também tem essas mini historinhas como se fosse uma pessoa real postando imagem numa rede social. Coisas legais que eu acho que muitos jogos deveriam tentar, não forçadamente, né? Mas se couber naquele universo, se couber naquela história, tenta fazer, talvez dê certo e o pessoal goste. Esse negócio do Instagram também é uma coisa interessante de falar. Se você não jogou o jogo ainda, não dá uma olhada, porque esse Instagram foi lançado quando o jogo tinha sido lançado também. Então, as fotos, elas iam indo, se não me engano, um dia, uma semana, coisa assim. O pessoal conseguir jogar e chegar na cena, porque tem até um momento que o Tio fala, eu vou tirar uma foto. E se você for no Instagram, tem foto desse momento. Então se você não jogou o jogo, não dá uma olhada, sabe? Cara, uma coisa que eu gosto desse jogo é que ele é muito interessante, pois ele fala de uma forma muito poética, não romantizada, veja bem, não romantizada, mas de uma forma muito poética e filosófica, você pode trazer para sua vida pessoal. Ele aborda de uma forma muito leve e interessante a depressão. Ele é um jogo que fala sobre depressão. Ele é um jogo que a tema dele não é a plataforma. O tema dele é um personagem superando a depressão. Pode servir para você, jogador, superando a sua depressão. Então, se você joga esse jogo, sofre de depressão, o que não é nem um pouco impossível, por causa que atualmente eu acho que 99% da população sofre de depressão, vendo ele como um jogo que envolve superação de depressão, talvez ele seja um jogo muito bom pra você. Talvez ele seja um jogo muito ruim, que pode te dar alguns gatilhos, mas ao mesmo tempo pode ser uma boa forma de você superar os seus problemas. Você vê os problemas da protagonista, você vê as formas poéticas que o jogo fala sobre esse problema, e você trazer isso pra sua vida e ok, se esse personagem conseguiu, eu também consigo. A montanha, ela não quer escalar a montanha. O personagem não quer escalar a montanha por causa que ele quer fazer algo significativo. Essa montanha é uma análise e uma forma demonstrativa de falar do essa montanha são meus problemas e eu quero escalá-la porque eu quero superar os meus problemas, sabe? É uma forma poética e lírica de dizer que, quando alguma pessoa tem depressão, o maior obstáculo dela é uma montanha de inseguranças. Quando a Madeline escala essa montanha, ela está escalando as inseguranças dela e alcançando o que seria a felicidade e a superação de seus problemas para se tornar uma pessoa melhor. Então eu gosto dessa forma poética e bonita que ele demonstra um personagem com depressão e como ele supera esses problemas para se tornar alguém que ele queira ser, vamos dizer assim. Então eu acho que Celeste é um jogo muito bonito, embora seja estressante pra cacete. Então, é um jogo legal, é um jogo que vale a pena ser testado. E se você é ruim em plataforma igual eu, vê a história no YouTube, é nóis. É aquela famosa frase, né, cara? A subida é difícil, mas a vista vale a pena. Nessa montanha de problemas, você vai subindo, você encontra seus problemas, você enfrenta eles. E às vezes você não derrota eles, sabe? Você não conquista eles, mas você aprende a subir
subir e conquistar aquilo junto dos seus problemas, sabe? O problema ainda tá lá, mas você consegue conviver com ele, consegue ir superando ele um dia de cada vez, sabe? E, gente, para encerrar aqui, eu gostaria de falar de um documentário brasileiro que foi bem interessante para mim, me ajudou bastante coisa. Usei no Enem, devo dizer. Consegui encaixar uma citação lá no meio da redação do Enem. Queria falar para vocês, meus amigos, sobre o documentário do Emicida, da Netflix, o Amarelo. Dito para quem não pode ver, né? Amarelo. Só que tudo junto. O E que é a letra maiúscula. O Amarelo, ele é um documentário falando sobre a produção de um álbum que leva o mesmo nome, o álbum Amarelo do Emicida, e é a primeira apresentação dele no Teatro Municipal de São Paulo. O que eu acho muito interessante desse documentário é o quanto que ele fala sobre essa questão de... O álbum em si também fala sobre a importância da mão negra, ou mão de obra negra, e para construir o Brasil. Como, por exemplo, o Emicida fala bastante que Brasil não existe sem samba. Samba é uma das coisas mais características do nosso país que formou diversas coisas. E samba foi criado principalmente por pessoas negras que moravam na nossa região. O álbum todo junta muita gente muito talentosa, assim, para poder passar esse tipo de mensagem. Inclusive, essa apresentação no Teatro Municipal não foi à toa. O Emicida escolheu apresentar junto com a equipe dele no Teatro Municipal, porque lá, em 1978, foi palco do Movimento Negro Unificado, para poder conscientizar as pessoas sobre a importância das pessoas negras no Brasil, que elas mereciam respeito e direitos igual a todos os outros seres humanos. Inclusive, ele até chamou pessoas, né, que ainda estavam vivas do Movimento Negro Unificado, para poder participar da apresentação de graça sem pagar, e ele até fez uma homenagem na hora lá, para todas as pessoas que lutaram por esse movimento no dia. O álbum fala bastante sobre isso, quanto que essas influências do passado ajudam agora a continuar uma luta e fortalecer uma luta que ainda existe, infelizmente, né? Tive a minha primeira frase do podcast, que eu falei que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só atirou hoje. É uma analogia para isso. E dizer que os conhecimentos que a gente foi arrumando durante as eras ajudam a gente a exterminar um problema que data de muito tempo. E o Emicida diz que é isso que ele pretende fazer. É isso que resume melhor o que ele tenta fazer. Inclusive tá no trailer do Amarelo essa exata frase. Ele fala também que muita gente, muita criança negra, nunca chegou a pisar no municipal. Dessa vez eles vão dar palco e voz para todo esse tipo de pessoa. O álbum, ele tem uma produção incrível, cara. Ele tem tanta participação de tanta gente famosa, tipo, vai de Pastor pra MC, pra Thiago Ventura, pra Zeca Pagodinho, pra Fernanda Montenegro. Thiago Ventura chegou a comentar sobre esse evento, cara, foi foda. É maravilhoso. Enquanto eu tava vendo o documentário, eu senti que eu queria estar lá pra sentir o momento, sabe? E as músicas são, nossa, sensacionais. Principia é uma música muito boa. Ordem Natural das Coisas é uma música linda. Esmalha, com a participação da Fernanda Montenegro, lendo o poema de Esmalha no final da música, é maravilhosa de verdade. Toda a contextualização, que se eu não me engano, o documentário é dividido em 3 partes, que é plantar, cuidar e colher. Fazendo tanto uma analogia que enquanto o Emicida estava produzindo esse álbum, ele estava cuidando de uma horta, e disso ele tirou muita coisa, que é um dos maiores aprendizados que você pode ter, cuidar de uma coisa, você poder tirar os frutos dela depois. E passa por diversas analogias, diversas representações, como que a mão negra ajudou no crescimento do nosso país, como que a nossa música se moldou por causa de
movimentações negras, como que as pessoas, através da música criada por esse tipo de gente, conseguiu se expressar mais, conseguiu ter um palco para poder falar o que eles querem, o quanto que eles estão revoltados, o quanto que eles estão tristes, o quanto que eles estão felizes por coisas. A música trouxe palco para isso. E o Brasil é para ser isso, é para ser um país de todos, não só de certas pessoas. Então você tem que se igualar das pessoas de alguma maneira. E o álbum fala muito disso. Eu acho incrível como que ele apresenta falando sobre arquitetos negros, atrizes negras, o quanto que a contribuição deles lá no passado infeta nas coisas de agora, o quanto que o nosso passado é muito moldado por pessoas que a gente nem consegue ver mais. E apresentado com extremo respeito por todos os tipos de pessoas, o como que realmente a gente tem que olhar para esse tipo de coisa, mesmo que a gente finge que não existe muita gente ruim nesse mundo. Infelizmente, a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa ser essa força contra. A gente precisa dessa conscientização. E caiu para mim ver esse documentário muito bem, porque na época que eu cheguei a ver, cheguei a sofrer um certo ato de racismo contra mim, tipo, que me pegou mais assim. Então eu consegui me confortar naquela mensagem, sabe? Consegui ver que realmente como ele diz numa música, tudo que a gente tem é a gente mesmo. Tudo que nós tem é nós. Então eu fico aqui para recomendar para vocês. É incrível o documentário, eu achei maravilhoso, me passou várias mensagens, inclusive a execução é muito boa. No teatro você vê também, que eu fui pesquisar depois. Ela tem uma lista de músicas, nem todas aparecem no documentário, né, para ter tempo. É um documentário pequeno, de 90 minutos só. Todas aparecem, mas uma que apareceu é a música Pantera Negra do Emicida, que não tá dentro do álbum, mas ele fez questão de cantar no Teatro Municipal em homenagem ao Chadwick Boseman, o Pantera Negra, que chegou, infelizmente, a morrer em 2020. Então, junta tanta coisa, um respeito tão grande, sabe? Uma homenagem tão grande para as pessoas que tanto lutaram para a situação negra do nosso país estar como está agora e como ela pode melhorar ainda. Então, eu recomendo demais. É um álbum divertido, as músicas são boas, a música tem uma vibe muito incrível, o documentário é muito bem construído, se dá pra ver que as pessoas estavam se divertindo mesmo produzindo esse álbum. Então, eu acho que você não tem motivos pra não ver. O meu estilo musical, então provavelmente eu não ouviria por isso, por causa que não é um mundo que eu acompanho, mas pela mensagem é algo que as pessoas deveriam superar um pouco essa de, não é meu gênero musical, então eu não vou ouvir. Eu acho que é bom você ouvir pela mensagem, tipo, como eu falo, tipo, eu não ouviria isso na minha vida cotidiana, porque, primeiro, não fala sobre mim, né, eu não tenho muito direito fala desse negócio aqui, porque eu sou praticamente germânico, então não é um álbum que fala sobre mim, não é uma música que eu ouço no meu dia a dia, mas é algo que eu ouvirei pelo menos uma vez pela mensagem, porque pra quem não sabe eu tenho um avô poeta, eu herdei a pé dele, também sou poeta, e como um poeta, mensagens bonitas devem ser apreciadas, e mensagens que te fazem pensar devem ser admiradas. Então, eu ouviria isso muito pela mensagem, nem que seja só uma vez, e refletiria bastante no que quer ser dito ali. Então, eu acho muito interessante esse tipo de coisa, principalmente nos anos atuais em que vivemos. Eu recomendo também o documentário porque ele é uma bela aula de história, cara. Eu vi muita coisa sobre a formação da cidade de São Paulo até a época atual, que realmente me deu um contexto muito bom, me ajudou bastante. Deu bem interessante ver isso tudo. Sobre mensagens bonitas, uma que eu gostaria de mencionar aqui, que eu acho que vale a pena. As músicas todas têm ótimas mensagens, mas uma que me pegou, tá me pegando recentemente, é... Ícaro me encarou e disse, cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei. E aí, curtiu o programa? Gostou? Então não esquece aí de deixar o like e compartilhar pros amigos. Se você quiser ouvir o programa completo, acesse a descrição que lá você pode conferir o link para o nosso podcast. Lembrando que estamos no Spotify, iTunes, Apple Store e em qualquer outro agregador de podcast que você quiser. É isso aí, galera. Acompanhe nosso podcast.